A perfeição só está quando você é um com o Pai, ou seja, a sua essência, o ser, já é um com o Pai, porque a sua essência é Deus. Aqui ele diz o seguinte, o propósito dele não é ser exaustivo aqui. Ele fala que o decreto tem que ser direto ao ponto. Ele coloca aqui, né, um comando. Ele fala que um comando tem que ser direto ao ponto. E você crê que irá se manifestar aquilo que você decretou. Porque ele diz que o maior decreto, o maior comando já registrado, segundo ele, foi o que a Bíblia relata, né? Que diz que e Deus disse que se faça a luz. Então esse foi o maior comando, segundo ele. Aí aqui na página 13, ele fala que pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer, mas que certamente pode. Então, ele está dizendo aqui, ó, pode o homem decretar algo e de fato vir a acontecer? Ele coloca que sim, que pode, porque todas as coisas criadas pelo homem foi em forma de decreto. O homem decretou para que viesse a existir. Então ele coloca aqui um comando, ele coloca aqui, ó, você pode até negar, tentar se quiser, você não conseguirá provar o contrário. Ou seja, que não foi um decreto, que não foi um comando. Ele coloca, pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através de suas palavras ou através das suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições frequentemente só confirmam o oposto do que se é dito. Ou seja, não adianta você ficar repetindo. Não adianta, por isso que a Bíblia relata lá das orações, né, vãs repetições. Aí ele coloca um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência. Ou seja, não adianta você ficar repetindo. Não adianta você ficar decretando. O decreto, ele é direto e reto. É uma afirmação. Você não... Ele fala aqui, ó. Um comando ou afirmação sempre é feito através da consciência. Ou seja, quem você está consciente de ser. Quem você se sente ser. Aí ele coloca, ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo que ele afirma para si mesmo. Então, aquilo que você afirma para si mesmo é o que de fato se materializa, é o que de fato vem à existência e você passa a viver a partir disso. Por exemplo, o homem, antes de criar esse microfone, ele decretou, ele afirmou, ele estava consciente de que ele daria conta de fazer esse microfone. É neste sentido que ele está ensinando aqui. Uma nova perspectiva. Quando a Bíblia for lida nesta perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como um registro histórico de uma antiga civilização ou como uma biografia da vida incomum de Jesus, veja-a como um grande drama psicológico. Isso aqui, gente, eu me identifiquei demais, tá? Quando eu li pela primeira vez. Um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Então, olha que fato interessante aqui. Não leia a Bíblia como um registro histórico de uma antiga civilização ou como a biografia da vida incomum de Jesus. Leia a Bíblia como drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem, ou seja, continua acontecendo, continua ocorrendo. Ali é os homens relatando o que eles viveram, o que eles presenciaram, como que ocorreu. Não passa de dramas psicológicos, assim como nós passamos nos dias atuais. Então entenda que ele deixa claro aqui, ó, uma nova perspectiva para você ler este livro aqui, ó. Este livro aqui, ó. Que para o Ocidente é o livro sagrado, Bíblia. Entenda, ele diz o seguinte, eu vou ler mais uma vez aqui, ó. Ao invés de olhar para a Bíblia como registro histórico de uma antiga civilização, ou como a biografia da vida em comum de Jesus, veja como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Por exemplo, o que significa os leões lá da cova de Daniel, o que significa aquele sofrimento, o que significa os leões, o que significa a cova. Então você vai pegando os valores simbólicos, você vai captando a mensagem, você vai entendendo os dramas psicológicos vividos por uma antiga civilização. E continuamos vivendo esses dramas psicológicos. Então ele diz, tome isto para si e quando menos esperar, o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito à terra prometida de Canaã. Tá? Então, você está se tornando consciente de ser, porque você é. Você não está sendo, você já é. A sua identidade está a parte daquilo que a mente fica falando para você
que você tem que ser aquilo, que você tem que ter isso. Isso é coisa da mente, são só rótulos, tá? A sua identidade não tem nada a ver. O ser, a essência está a parte disso aí, tá? Então, antes mesmo de você ser, por exemplo, meu nome é Luiz. Antes de eu ser o Luiz, eu já tinha uma essência, um ser. Eu já estava consciente de ser. Antes de ser o Luiz, eu já estava consciente de ser. Aí ele coloca, vamos lá, a natureza de Deus. Todo mundo poderia concordar com a afirmação que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada poderia existir. Porém, o que o homem não consegue chegar a um consenso é sobre a identidade de Deus. Veja bem, então todo mundo concorda que todas as coisas foram criadas por um Deus. Porém, o homem não consegue chegar a um consenso sobre a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e a natureza de Deus, tá? Todo mundo discorda sobre a verdadeira natureza e identidade de Deus. Não importa a denominação, não importa a religião. Todo mundo vai discordar, tá bom? Então ele coloca, a Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e seus profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. Isso é a Bíblia provando, tá? A vida e ensinamento de Jesus também se seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência. Veja bem, olha o que ele diz aqui, ó. Moisés descobriu que a natureza de Deus, olha, está na consciência do homem. Ouvi essas palavras muito pouco compreendidas. Aí ele coloca aqui um versículo e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Aquela velha frase, a famosa frase, né? Eu sou o que sou. Então, quem você é? Você é o que é. Eu sou o que sou. A mesma coisa, é sua identidade. Você não consegue definir o que você é, o ser. Quando você fala de ser humano, antes de você se tornar consciente de ser humano, o ser vem primeiro. Você já está consciente de que você é um ser. O ser vem primeiro do que todas as coisas. Então ele coloca, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Isso se encontra lá em Êxodo 3, versículo 4. Davi cantou em Salmos, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Isaías declarou, eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Eu te cingirei, e ainda que tu não me conheças, eu formei a luz e criei a escuridão. Eu fiz a paz e criei o mal. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Então, isso aqui é Deus, né? Segundo o relato da Bíblia, tentando nos dizer o que é Deus. Gente, identidade, a identidade é a natureza de Deus. O que é? O que é? Então, é a forma mais elegante ou mais profunda que o homem pôde se expressar a respeito de Deus. Quem é o Deus? Eu sou o Senhor e não há ninguém acima de mim. Se Deus, lógico, se Deus é, Deus tem que ser completo, tem que ser ele tem que ser a totalidade. Então ele diz, eu sou o Senhor e não há ninguém acima de mim. Não há um Deus ao meu lado. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Eu formei a luz e criei a escuridão, ou seja, a polaridade foi Deus que criou. Fica muito claro aqui, você que fica tentando romantizar a vida e querendo não imputar a Deus todas as coisas, perceba bem o teor do versículo aqui, ó. Eu formei a luz e criei a escuridão, ou seja, a polaridade. Eu fiz a paz e criei o mal, gente. Está escrito aqui, ó. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas. Então, a consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento, para citar apenas alguma. Eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. E novamente, quem dizes que eu sou? Não está escrito, eu, Jesus, sou a porta, eu, Jesus, sou o caminho. E nem foi dito, quem dizes que eu, Jesus, sou? Está claramente escrito, eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. Ou seja, isso aqui é a forma, olha só, a consciência do ser, a consciência de ser, é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. Então, o ser sempre vem primeiro. O ser. Então, ele coloca mais. A consciência é o poder da ressurreição. Então, o poder, você ressuscitou. Quando você vive em estado de consciência, segundo ele, você ressuscitou. Você está ressuscitado. Quando você despertar para a consciência, a isso que ele chama aqui de ressurreição. É o despertar da consciência.
Então, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser, o homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. E esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Ou seja, então a ressurreição, para você ser livre, você tem que ser consciente de ser. Consciente de ser. Se você não é consciente de ser, você é um aprisionado, você é um escravo. Se você está consciente de ser, você ressuscitou, você é livre. Então, segundo ele, a ressurreição é a consciência, é o poder da ressurreição. Ou seja, o que é a ressurreição? É você ser livre daquilo que não te faz mais bem. É você se libertar do velho homem. Morreu o velho homem, ressuscitou o novo homem. A consciência é o poder da ressurreição. Ou seja, quando você está consciente, quando você é consciente, você ressuscitou para uma nova realidade. Ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser. O que você é consciente de ser hoje? Quando você se olha no espelho, a partir da vida que você vive, você me diz que estado de consciência você vive. Então ele coloca aqui, o homem está sempre, aqui um pouquinho antes, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser, ressuscitando aquilo que o homem é consciente de ser, o homem sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Então o homem está sempre concebendo, está realizando, está fazendo, está manifestando aquilo que ele é consciente de ser. Se você concebe derrota no mundo físico real, é porque você está consciente de ser que você é um derrotado. Então ele coloca, esta é a verdade que liberta o homem, pois é o próprio homem que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Ou você se aprisiona ou você se liberta. Então, para você ser um liberto, você tem que morrer para o velho homem e ressuscitar para uma nova realidade. Então, qual é a realidade que você quer ressuscitar na sua vida? Ah, tem uma vida de escassez. Então, ressuscito para uma vida de abundância. Ah, eu tenho uma vida que fala mal das pessoas. Opa, vou ressuscitar para uma vida que vai falar bem, vai abençoar a vida das pessoas. Olha, eu acho que eu sou um procrastinador. Ah, vou ressuscitar para uma vida que eu vou ter foco, persistência e determinação. Ah, eu acho que eu tenho que ressuscitar para uma vida que eu vou passar de um devedor para um bom pagador. Então você está sempre se libertando ou se aprisionando, dependendo da consciência de ser. Então, quem você acha que você é quando você se olha no espelho? O que você declara para si mesmo? O que você fala para as pessoas sobre você? Quem você está consciente de ser? Então o ser vem antes de todas as coisas. A mente, o ego vai falar que não. O ego vai falar que você, para ser, você tem que ter, você tem que fazer, agregar alguma coisa para o mundo. Você tem que ser um profissional assim, você tem que ter a casa assim, você tem que ter filhos, você tem que fazer isso. Mas não, o ser vem antes de todas as coisas. O ser vem antes do seu nome, o ser. Então você tem que ter a consciência e despertar para aquilo que de fato você é. É isso que ele está. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, né, o arquétipo do homem perfeito, que ele fala, eu sou. Então você não está sendo a mesma coisa, é uma declaração. Assim como a Bíblia se lida como drama psicológico, né, como dramas psicológicos, você vai entender que os homens que se identificaram como eu sou, eles já estavam nesse estado de iluminação. Iluminação, eu sou. Se você é antes de todas as coisas, você foi iluminado, você está livre. Porque aí você não vai se identificar mais com o ego e nem com os rótulos. Nem você não está identificado mais com a sua mente. Você é. Agora você não precisa ter, ser ou fazer para ser. Você entende que tudo parte do ser. Você é antes de fazer ou ter qualquer coisa. Para você ser abundante, você precisa ser primeiro. Para você conquistar isso aqui, ó, você tem que ser primeiro abundante, rico, próspero. Então é o ser. Eu vou ler mais uma página aqui. Vamos lá. Ele diz aqui, ó. Eu e meu pai somos um. Se você, leitor, assistir de todas as suas crenças antigas... Não, calma aí. Ele coloca aqui o seguinte, ó. Eu e meu pai somos um. Se você, leitor, desistir, a palavra aqui é desistir, de todas as suas crenças antigas, de um Deus separado de você, e proclamar a Deus como a essência da sua consciência, como Jesus e os profetas fizeram, você irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu pai somos um. Eu e meu pai somos um. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Não tenha, por favor, liberte-se dessa loucura que Deus está separado de você. Assim como Jesus declarou que ele e o pai
eram um só, assim você também tem que ver Deus como a unificação, a unidade. Você e o Pai são um em essência, porque a essência vem primeiro. O ser vem primeiro. Então você é da mesma essência de Deus. Então você e o Pai logo são um. Então tire essa baboseira, dessa falsa crença de que Deus está separado de nós. Deus não está separado de nós. Aí ele coloca: estas afirmações, eu e meu Pai somos um, de João 10, versículo 31, e meu Pai, ele coloca aqui, e meu Pai é maior do que eu, João 14, 28, parecem ser controversas, não é? Do que você e o Pai são um, e aí depois ele diz que, porém, o meu Pai é maior, parecem ser controversas, ele diz, mas se interpretada, tendo em conta o que acabamos de dizer, que você e Deus é um só, é uma essência só, é uma coisa só, no que se diz respeito à identidade de Deus, não sabemos o que é a identidade de Deus, assim como não sabemos o que é de fato a essência do ser humano, né? O ser, ele só pode ser sentido, ele não pode ser explicado. Aí ele diz, você vai notar que elas são completamente esclarecedoras. Aí ele coloca aqui, ó, a consciência sendo Deus, preste atenção aqui, isso aqui, gente, é uma chave, uma libertação. Ele diz isso aqui, ó, a consciência, veja bem, a consciência sendo Deus é o Pai. Veja bem, a consciência sendo Deus é o Pai. A consciência sendo Deus é o Pai. Aquilo que você é consciente de ser é o Filho, ele diz, dando testemunho de seu Pai. Ou seja, aquilo que você está consciente de ser quem você é, quando você se olha no espelho, quando você mergulha para dentro de si mesmo, que você reflete sobre a vida, aquilo que você está consciente de ser, você é o Filho dando testemunho da sua consciência. Então você está sempre dando testemunho para o mundo de quem você é. Então, você está sempre manifestando, agindo da forma como você se enxerga, meu Deus do céu. A forma como você se vê, a forma como você se enxerga é a forma como você vai agir. Você só está dando testemunho. Ele coloca aqui, ó, aquilo que você está consciente de ser é o Filho, dando testemunho de seu Pai. Quem é seu Pai? A sua consciência. Então você está sempre dando testemunho da sua consciência. Quando você está agindo, fazendo, você está dando testemunho daquilo que você tem dentro de você, daquilo que você pensa, daquilo que você enxerga a vida, como você enxerga a realidade. Então você está sempre dando testemunho de quem você é. Aí ele coloca mais um pouco aqui, ó. O indivíduo sempre é maior que as suas concepções. Ou seja, você sempre será maior do que suas concepções. Porque você está usando os sentidos. E os sentidos, eles são falhos. Aí ele coloca, no entanto, ele sempre será um só com elas. Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de ser, de existir, o que eu havia falado. Antes de você ser consciente de seu Luiz, de seu Joaquim, antes de você ter consciência de ser humano, eu sou ser humano, você é consciente de ser, de existir, você sabe que você existe. Então ele diz, depois, em seguida, você se torna consciente de ser humano, ou de ser mulher, de ser homem ou de ser mulher. Isso vem depois. Isso vem depois. Tem um livro aqui, ó, O Mundo, aqui, ó, Um Novo Mundo, ele fala a respeito, sabe, que as pessoas estão identificadas com essas questões de macho e fêmea, de rótulos da mente. Aí ele coloca, de mulher, e você ainda continua como indivíduo acima de suas concepções, acima das suas concepções, ou seja, você é maior do que suas concepções. Sendo humano, sendo homem ou sendo mulher, você está acima disso aqui, ó. Entenda que você é mais profundo do que ser humano, ser mulher ou ser homem. Você está acima disso. Você está para além dessas coisas. De ser homem, de ser mulher ou de ser humano. Ele coloca, somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Então, somando que você está consciente de ser humano, ser mulher, e ainda vem a concepção de você ser advogado, de você ser médico, de você ser cabeleireiro. Isso é tudo rótulo, isso é tudo identificação com a mente, ele está querendo dizer aqui. Você está para além dessas coisas, muito para além dessas coisas. O ser vem primeiro do que você está consciente de ser humano. O ser em essência, em pura e plenamente, na sua raiz pura e plenamente abundante. O ser vem primeiro do que
você entender que você é ser humano, que você é mulher, que você é homem, ou que você é cabeleireiro, ou que você é advogado, ou que você é médico. O ser, a essência de ser um com o Pai. Foi isso que Jesus disse, meu Deus do céu. Foi isso que Jesus quis ensinar. Foi isso que Jesus quis ensinar. Quando coloca no livro milenar, a Bíblia, é isso que a Bíblia está tentando dizer. Não se veja como algo separado do Criador de todas as coisas. É isso que a Bíblia está tentando nos ensinar. Você não está separado. Você não está separado do Criador de todas as coisas. Não existe essa separação. Porque o ser vem primeiro, a essência vem primeiro. E quem colocou essa essência? De quem é essa essência? De onde saiu essa essência? A essência tem que ser a mesma. A essência tem que ser a mesma do Criador de todas as coisas. Logo, você não é separado. Isso é difícil de racionalizar? Então você não é médico, você não é homem, você não é mulher. Isso aqui é uma forma de organizações. É a forma de você organizar as coisas, de você compreender. Porém, o ser vem primeiro. E o ser não pode ser explicado, ele só pode ser sentido. O ser, você não explica o ser. Você não explica a natureza de Deus. Você não explica a identidade de Deus. Assim como você não explica a sua identidade, o ser. Você só pode sentir. E a partir daquilo que você sente como ser, você vai dar testemunho para o mundo. Então, logo, por isso que a Bíblia fala lá, que os frutos, né, dizem muito sobre a árvore. Dizem quem é a árvore. Os frutos. Então, aquilo que você tem manifestado, aquilo que você tem feito, a forma como você age, é apenas uma manifestação daquilo que você está consciente de ser, meu Deus do céu. É difícil de entender isso, gente. É difícil de entender isso. Isso é libertador. Lembre-se que você é um. A consciência sendo Deus, preste atenção nessa frase aqui, preste atenção. A consciência sendo Deus é como o Pai. Aquilo que você é consciente de ser é o Filho, fazendo o quê? Dando testemunho de seu Pai. Então a sua consciência é o Pai. Você é o Filho dando testemunho do Pai, que é a consciência. Vou ler aqui mais um pouquinho e vamos encerrar, tá? Aí ele coloca: Jesus descobriu esta verdade gloriosa, declarando-se ser um com Deus. Eu acabei de explicar. Você é como Jesus, eu sou como Jesus. Eu sou como Deus, você é como Deus. Não existe separação, segundo ele aqui também. Não existe separação. Ser um como Deus. Não um Deus que o homem tenha moldado. Não Deus a partir daquele entendimento fajudo, falho do homem. Que Deus é isso, que Deus é aquilo. A identidade, a essência de Deus, de fato ninguém sabe. Deus, ele não é estudável. A gente estuda a criação. E a partir disso, deduzimos o que possa ser Deus, entendeu? Aí ele coloca: não Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca conheceu tal Deus. Ou seja, quem conheceu Deus? Quem conheceu Deus? Quem conheceu? Quem viu Deus? Quem tocou em Deus? Ele diz: se qualquer homem algum dia vier dizendo... Isso aqui, gente, isso aqui é... Se você não se libertar agora de uma falsa crença, se você não se libertar agora, o que eu vou falar aqui, se você entender isso aqui, será a sua maior libertação. Sabe por conta do quê? Porque o sistema religioso, ele quer aprisionar você. O sistema religioso quer aprisionar você. Mas entenda uma coisa. A própria Bíblia, esse livro que você segue, que você acredita, ouça o que fala. Preste atenção, medite, tente entender, peça comprovações daquilo que você ouve, daquilo que você estuda. Coloque isso em prática. Entenda, um conhecimento, se você não colocar ele à prova de fogo, testar se aquilo ali é verdade, não vale de nada. Então tudo que você ouvir por aí, você tem que colocar aquilo à prova, para ver se aquilo ali realmente procede. Agora vocês pegam tudo como verdade e começam a acreditar naquilo. Prove se aquilo de fato é uma realidade. Prove se a sua fé é eficaz. Prove se a Bíblia é verdadeira. Prove se aquele conhecimento que você teve sobre marketing digital funciona. Prove se você guardar dinheiro um dia você será próspero. Prove se você comprar um carro melhor você terá mais gasto ou mais eficiência, né? Ou mais conforto. Então você tem que ir provando as coisas. Prove. Então ele diz o seguinte, ó: se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele. Não acredite nele. Pois o reino de Deus está dentro. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Então não fique procurando Deus em denominações. Não fique procurando Deus em sistema religioso. O reino de Deus está dentro de você.
E não sou eu que estou falando, é a própria palavra que fala isso. O céu está dentro de você. Ou seja, se o céu está dentro de você, o contrário, o oposto, a polaridade é a mesma coisa. Se o céu está dentro de você, o inferno também está dentro de você. E aí você dá testemunho daquilo que você acredita de ser, de existir, de viver, aquilo que você acredita como realidade, como verdade. Você dá testemunho, os seus frutos vão dizer o que você tem dentro de você. Aquilo que você está identificado com o céu que está dentro de você ou com o inferno também que está dentro de você. Ele coloca, portanto, quando foi registrado que ele ascendeu até seu pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência. Ascendeu em consciência, ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser. Então, gente, isso aqui, ó, é o nosso maior objetivo e propósito. É você ascender a ponto de você estar consciente de ser. Que você vem antes de todas as coisas. Que você é um com o Criador de todas as coisas. Esse é o seu objetivo, isso aqui é o seu objetivo principal. Coloque isso numa frase na parede, na sua porta, em um lugar onde você possa ver. Então, quando ele diz, quando ele ascendeu até o Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência a ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser. Esse é o seu principal objetivo. Você tem que estar consciente de ser. De ser. E todas as coisas é identificações. É identificações. Sou médico, identificação. Sou advogado, identificação. Sou rico, identificação. Sou pobre, identificação. Sou separado de Deus, sou desviado, sou pobre, sou magro, sou identificações. Tudo rótulo da mente. Tudo identificação com o ego. Você só é, você tem que ascender em consciência que você é. O ser em essência é a mesma coisa que Deus, gente. Quando você é plenamente consciente de ser, você se tornou um com Deus. O restante são tudo rótulos. Complementares. São essenciais? Sim, porque estamos habitando em um corpo que precisa de outras coisas. Mas você não é as outras coisas. O restante é tudo identificação com o ego. Então você, lembre-se, o seu principal objetivo é ser consciente de ser. Aí ele coloca, transcendendo assim as limitações de sua presente concepção de si mesmo. Transcenda as suas concepções que você tem de si mesmo. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Como você se rotula quando você se olha no espelho, quando você vê sua imagem? Você tem que transcender esses rótulos. Você tem que transcender tudo aquilo que falaram para você, que você é. E você tem que se tornar a pura essência, o puro ser. Unificação com o Pai. Você tem que transcender todas as identificações da mente. Porque senão você nunca será livre. Enquanto você estiver aprisionado com as identificações, com os rótulos, você nunca será livre. O homem, para ser verdadeiramente livre, ele precisa declarar para si mesmo e viver para si mesmo como eu sou. É o ser. O eu sou. Eu sou antes de todas as coisas. Então o restante é tudo rótulo. É tudo identificação com a mente, com o ego. O restante foi tudo posto e colocado por uma civilização e por uma sociedade, ou talvez pelos seus pais. Você não está sendo. Você não está melhorando. Você não está sendo aperfeiçoado. Você é perfeito. Mas você, primeiramente, você tem que se identificar com o ser. Quando Deus criou toda essa manifestação aqui, que não temos outro nome maior que chamar de Deus, chamamos esse ser poderoso, essa coisa que criou, essa mente que organizou tudo isso aqui, de Deus. Não temos outro nome. A mente não concebe outra coisa sem ser um Deus. Ok, quando ele criou tudo isso aqui, ele criou perfeito. Porque para ele ser Deus, ele precisa ser perfeito. Logo, tudo que ele fez é perfeito. Entende? Gente, isso aqui é o princípio básico. O princípio básico para você não ser escravo de sistema religioso. Quando o ser criador de todas as coisas criou tudo isso aqui, meu Deus do céu, ele só pode ter criado perfeito. Então você não está se aperfeiçoando. As coisas não estão melhorando. As coisas não estão, gente. Já foi criado tudo perfeito, porque só pode vir daquilo que é perfeito, o que é perfeito, não o que é imperfeito. Então quando ele criou tudo perfeito.
é perfeito. Você não está se aperfeiçoando. Você só tem que se ascender espiritualmente ou conscientemente que você é. O ser em essência é perfeito. Mas a mente, ela não deixa você se identificar com esse ser, porque ela fica o tempo inteiro criando uma identidade para você. A mente, o ego, fica querendo tentar criar uma identidade para aquilo que já é perfeito. Aí você se identifica, pô, se ferrou. Você só será perfeito quando você estiver dentro daquele grupo religioso, dentro daquela igreja, se vestindo de tal maneira, tendo tal carro, tendo tal mulher, tendo tal filho, tendo tal viagem, tendo tal... Isso é tudo identificação com a mente e com o ego. A perfeição não mora, não existe aqui. A perfeição está longe de estar aqui. A perfeição só está quando você é um com o Pai, ou seja, a sua essência, o ser, já é um com o Pai, porque a sua essência é Deus. Meu Deus do céu, é difícil de entender uma realidade simples dessa. Você é um com Deus, porque a sua identidade, a sua essência, o ser é Deus. O restante é tudo rótulo, por isso que a mente fica o tempo inteiro querendo afirmar para você uma coisa que você não é. E aí você fica com esse vazio existencial, com esse buraco negro dentro de você. Porque você está querendo encontrar a sua identidade nas coisas visíveis, palpáveis. Você está procurando a sua identidade nos sentidos. Os sentidos, eles não irão te revelar a tua identidade. Porque o reino, coloca aqui, o reino do céu está dentro de você. O inferno também está dentro de você. E aqui no mundo físico você vai fazer o quê? Você vai dar testemunho daquilo que você acredita ser. Por isso que quando você está manifestando escassez, é porque você acredita na escassez. Quando você está manifestando qualquer tipo de doença, é porque é isso que você está enviando para o seu subconsciente. Que você é uma pessoa doente, que você tem medo da doença. Quando você está manifestando qualquer coisa que você não queria manifestar, é porque você se vê dessa forma. Se veja como um, como Deus é, um com Deus. Se veja abundante, pleno, realizado, perfeito. Se veja como Deus. Pense em todas as características de Deus e se veja como um. Porque você, na verdade, você é um com Ele. É isso que o livro milenar está tentando ensinar para as pessoas. Foi esse estado de consciência que Jesus atingiu. Ele entendeu que ele era um. Por quê? Porque a essência dele, o ser dele, veio de Deus. Logo ele é como Deus. Bingo. Puf. Jesus entendeu, a história conta, que ele entendeu que ele era um com Deus, porque o ser dele não estava identificado com os rótulos. Não estava aprisionado a este mundo. Ele entendeu que a essência, o ser, é um com Deus, porque a essência dele veio de Deus, então logo é o próprio Deus. Sois como deuses, ou como Deus, por conta disso. Por conta da essência, do ser que veio dele. É a mesma essência. Então é uma única coisa. E aí você dá testemunho daquilo que você acredita ser. Era a mensagem de hoje. Eu vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Fui.